Para você que faz reparo de placa ou está começando no reparo, você não pode perder essa dica. Essa placa é um iPhone XR, veio para mim com falha de backlight ou imagem, não souberam me falar. Já cortaram aqui o setor onde está os drives de backlight, já cortaram também onde está o setor que tem o chestnut, que gera as tensões positiva e negativa, e também alimentação para touchscreen, e não resolveram. Vou explicar para você por que não resolveram. Vamos lá para o microscópio, o olho que tudo vê, ó. Sem o circuito, já vê assim para mim, do outro lado também, sem o circuito, e tá aí a placa sem solução. Mas por que não resolveram? Mediram tudo por fora, mas não mediram embaixo do CI. Se você está começando um reparo de placa, você tem que aprender a medir embaixo do circuito. Esse aqui é o setor onde está o drive. Embaixo do drive vai ter algumas comunicações. Eu estou utilizando o AlvuxNG, que é uma ferramenta de apoio, e ela vai ter algumas informações embaixo do CI. São comunicações que vai para setores da placa. Algumas vai da OL, porque está sem comunicação, porque não tem tela, vai para alguns lugares que não tem nenhum periférico ou circuito conectado, mas vai ter outros setores que vai ter informações, como alimentação, vai ter malha de clock, de data, enfim, vai ter várias informações. Porém, ó, nessa malha PP5V7, que seria um protocolo positivo, ou um power positivo de 5,7 volts, ela está como OL na ferramenta. Cadê a ferramenta? Está como OL. Quando eu meço o meu aparelho, mede aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor, no multímetro. Quando eu meço o meu aparelho, ele me dá um valor de baixa resistência. Ó, quase curto-circuito, na verdade. Está me dando um curto-circuito. Agora, qual seria o caminho que essa malha percorre? Se eu localizar o componente que está conectado junto a ela, vai estar do lado da memória um capacitor. Esse capacitor é o que está causando a falha. Agora eu vou injetar uma alimentação nesse capacitor. Eu já até fiz a remoção da resina. E vamos injetar uma alimentação nele, colocar um pouquinho de álcool, você vai ver que ele vai se manifestar. Vamos colocar aqui um pouquinho de álcool. Cadê o álcool? Perdi o álcool, meu Deus. Aqui. Nesse álcool aí. Botar um pouquinho de álcool e vamos injetar uma alimentação. Alimentação de 4 volts, tá? Olha o capacitor. Ele até soltou dali, como o circuito aqueceu e soltou da placa. Então esse componente está causando a falha embaixo do circuito. E se a pessoa não se atentar e medir embaixo do circuito, ou medir todos os componentes que puder, que estiver fora, tá, de blindagem, porque é mais fácil fora da blindagem, ele vai se sabotar, porque ele vai colocar circuito, vai tirar circuito, não vai funcionar. Se você tem um aparelho fechado e você não consegue ter acesso a alguns lugares que tem blindagem, então se você está sem um circuito, você meça embaixo dele. Se medir embaixo dele, você vai conseguir achar, muitas das vezes, malha sem comunicação, malha sem alimentação, malha com circuito, malha com fuga, e com isso você vai ter uma chance maior de reparar algumas falhas de placa. Então você não perca essa dica, siga ela, porque isso serve para qualquer circuito. Se é embaixo de um IFPMIC, se é embaixo de um PMIC, um drive de imagem, um drive de iluminação, se é um codec de áudio, se é de Wi-Fi, então embaixo do circuito vai ter comunicações que vai se ramificar para outros setores, e se você não medir, você vai perder essa oportunidade. Espero ter esclarecido para você que está começando. Se você já fazia esse tipo de prática, comenta aí. Se você não fazia, vai começar a fazer, comenta aí também. E se você está olhando para o meu cabelo, comenta aí também, tá? Isso aqui eu fiz promessa. Mas aí, vamos supor que você, se estivesse inteirinho, você ia mexer no CI ou você ia achar o curto primeiro? A gente geralmente, tá, pessoal, vamos lá. Esse drive vai estar conectado a essa malha de alimentação. Vamos ver se a ferramenta logo agora, minha filha, tá cansada, feriado da manhã. Eu dou um pause aqui. O que a gente consegue fazer de início é medir a condução reversa no conector FPC, mas em alguns casos você vai medir a condução reversa aqui e aqui, não vai ter nenhum resultado, aqui não vai ter nenhum resultado alterado, porque aqui é a ponta, o FPC é a ponta que vai se conectar com a tela, mas o circuito embaixo ele precisa de outras comunicações para funcionar. Ele precisa de malha de clock, malha de data, precisa de alimentação de 1.8, malha de reset, outras malhas de chaveamento interno do próprio circuito, que lá na ponta você não consegue ter acesso a ela. Então se você mediu do lado de fora, tá tudo ok, tu desconfiou do drive, você vai levantar o drive, se ele é pequenininho, não custa nada você já medir antes de trocar, porque você pode tirar e colocar e não funcionar, vai ter que dar calor novamente para remover e medir. Então se ele já está fora, tem 5, 6, 12, 20 comunicação, você é rapidinho.
Mas qual seria a dificuldade? Muitos não vai ter uma ferramenta com esses valores. Se não tem, você pega uma plaquinha sucata, coloca uma do lado da outra, mede uma, anota e compara com a outra. Aí você vai ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Eu sei que para iPhone é muito mais fácil. Para Android vai ter algumas ferramentas, igual a Born, que consegue ter o bitmap para você clicar e ver qual é a extensão dessa malha. Agora, se você não tem as ferramentas, se você não tem esse recurso, aí vai ficar um pouco mais difícil. Por isso que quando o cara repara a placa, ele precisa ter algumas ferramentas de mapeamento, que é o que vai ajudar ele a ver coisas que somente olhando para a placa e para o esquema fica mais difícil. Valeu, pessoal, muito obrigado aí, tchau, tchau, espero ter ajudado.